Quanto mais descobrimos sobre os mistérios do universo, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. O cosmos está repleto de corpos celestes que parecem desafiar as próprias leis da física e, muitas vezes, nos conduzem aos limites mais perturbadores da ciência. Mas entre todos os objetos fascinantes espalhados pelo universo, existe um tipo em especial que desperta nossa curiosidade como nenhum outro: os buracos negros. A verdade é que não fazemos ideia do que existe no interior de um buraco negro, já que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração. A esse nível, os efeitos da física quântica ganham destaque. E enquanto não tivermos uma teoria completa da gravidade quântica, aquilo que está além do chamado horizonte de eventos continuará sendo um mistério. Durante muito tempo, supomos que nada podia escapar de um buraco negro. Mas essa ideia começou a mudar em 1974, quando o físico britânico Stephen Hawking propôs algo revolucionário. Buracos negros podem emitir radiação. Essa radiação, hoje conhecida como radiação de Hawking, indicava que os buracos negros poderiam perder massa e com o tempo evaporar. Ou seja, eles não eram tão negros quanto pensávamos. De certa forma, emitem energia e desaparecem aos poucos. Mas antes de tudo, precisamos entender como esses monstros cósmicos se formam. E tudo começa com uma estrela gigantesca, muito maior que o nosso Sol. Estamos falando de uma estrela com pelo menos 20 vezes a massa solar. Quando uma estrela tão massiva chega ao fim de sua vida, ela começa a colapsar sob sua própria gravidade. Isso acontece porque o combustível nuclear acaba e não há mais reações internas capazes de sustentar sua estrutura contra o peso da própria massa. Esse colapso resulta em uma supernova, uma explosão colossal. Mas no núcleo da estrela moribunda, sob uma gravidade esmagadora, acontece algo ainda mais radical. A matéria se rompe completamente. Não são apenas as partículas que colapsam, é a própria estrutura da matéria que se desfaz, dando origem a uma singularidade. A singularidade é um ponto no espaço-tempo com densidade infinita e gravidade tão intensa que nada escapa, nem mesmo a luz. E é aí que as leis da física, como as conhecemos, simplesmente deixam de funcionar. Equações da relatividade, previsões matemáticas, tudo colapsa diante do coração de um buraco negro. A singularidade tecnicamente não tem volume, o que torna o buraco negro o menor objeto possível em termos de escala física. Mas, se ele é tão pequeno, por que o imaginamos como uma esfera gigantesca? Bem, na verdade nós não vemos buracos negros. O que conseguimos observar são os efeitos de sua gravidade no espaço ao redor. Eles não emitem luz, então não podem ser vistos diretamente. No entanto, a razão pela qual os representamos como esferas escuras está no chamado horizonte de eventos. E é aqui que tudo começa a ficar realmente interessante. O horizonte de eventos é a fronteira invisível ao redor da singularidade. O ponto em que a velocidade necessária para escapar da gravidade se iguala à velocidade da luz. Isso significa que, para conseguir sair dali, seria preciso viajar a 300 mil quilômetros por segundo. E como nada no universo conhecido pode ultrapassar essa velocidade, bom, aí já era. Nem mesmo os fótons, as partículas que compõem a luz, conseguem escapar. Cruzou o horizonte de eventos? Não há mais volta. Esse ponto marca o limite definitivo, o ponto de não retorno. Para escapar, seria necessário se mover mais rápido que a luz, o que é, até onde sabemos, impossível. Durante muito tempo, isso fez com que os buracos negros fossem vistos como entidades eternas, imortais, inescapáveis, capazes apenas de crescer com o tempo, devorando tudo o que cruzasse seu caminho. Mas, e se os buracos negros não fossem afinal tão negros assim? E se eles não fossem entidades eternas? E se, ao invés disso, emitissem algum tipo de radiação e, com o tempo, se evaporassem completamente? Essas foram exatamente as perguntas que levaram Stephen Hawking a desenvolver o trabalho mais importante de sua carreira. Em 1974, Hawking publicou um artigo na prestigiada revista Nature, intitulado Explosões de Buracos Negros. Nesse trabalho, ele propôs algo que ninguém jamais havia considerado. Buracos negros poderiam emitir energia e, eventualmente, desaparecer. Essa energia recebeu o nome de radiação de Hawking,
em homenagem ao próprio cientista. Essa teoria foi um divisor de águas na física moderna, não apenas porque desafiava a ideia tradicional de que nada escapa de um buraco negro, mas porque, pela primeira vez, ela combinava dois pilares fundamentais da física, a relatividade geral e a mecânica quântica. Foi um passo gigantesco rumo à tão sonhada teoria de tudo, capaz de unificar todas as forças do universo em uma única explicação coerente. Em seu artigo de 1974, e depois em outro publicado em 1975, Hawking sugeriu que os buracos negros poderiam, de fato, evaporar. Basicamente, essa radiação é um tipo de energia gerada por efeitos quânticos que ocorrem bem na borda do buraco negro, no famoso horizonte de eventos. Lá, partículas subatômicas sem massa, como fótons, são emitidas para o espaço. Isso significa que os buracos negros, embora pareçam completamente escuros, na verdade brilham, mesmo que muito, muito pouco. Quanto menor for a massa do buraco negro, maior será a intensidade da radiação de Hawking que ele emite. Os buracos negros supermassivos que conhecemos, como aqueles no centro das galáxias, emitem quantidades tão pequenas dessa radiação que ela é praticamente impossível de detectar. Então, qual seria a solução? Simples. Observar um buraco negro explodindo. Mas buracos negros explodem? Então, a ideia de Hawking é que, conforme um buraco negro emite radiação, ele vai perdendo sua massa, encolhendo e se consumindo. Quando atinge um ponto crítico, ele pode liberar toda a energia acumulada numa explosão final, algo que poderia, enfim, comprovar a existência da radiação de Hawking. Mas tem um porém, e é um baita porém, o tempo que leva para isso acontecer. Para se ter uma noção, imagine um buraco negro com a massa equivalente a 20 elefantes. Ele levaria apenas 1 segundo para evaporar. Um com a massa da Torre Eiffel, cerca de 12 dias. Agora, um com a massa do Monte Everest, a idade inteira do universo, 13,8 bilhões de anos. E detalhe, um buraco negro com essa massa teria o tamanho de um próton. Agora, se estivermos falando de um buraco negro com a massa do Sol, a coisa fica absurda. Ele levaria trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos para desaparecer completamente. E os buracos negros que conhecemos, pasme, não têm só a massa do Sol, eles têm a massa de milhares ou até bilhões de sóis. Um dos maiores já descobertos é o Tom 618. Ele tem um diâmetro de 390 milhões de quilômetros e uma massa equivalente a 66 bilhões de sóis. Dá para imaginar quanto tempo esse monstro levaria para evaporar? Em resumo, o universo ainda é jovem demais para que qualquer buraco negro que conhecemos tenha tido tempo de evaporar completamente. E por isso, nunca vimos um deles explodir. Então, se não conseguimos detectar a radiação de Hawking, observando explosões de buracos negros gigantes, qual seria o plano B? A resposta seria procurar buracos negros menores, bem menores. Se encontrássemos um com a massa equivalente à do Monte Everest, por exemplo, estaríamos vivos a tempo de ver sua explosão final. E com isso, confirmar que eles realmente evaporam. Mas tem um problema. Nunca vimos um buraco negro tão pequeno assim. Só encontramos os monstros colossais. Qual seria a solução? Criar buracos negros em laboratório. Parece roteiro de filme apocalíptico, né? Mas calma, não estamos falando de criar gigantes cósmicos engolidores de planetas. A ideia seria gerar micro-buracos negros, com massas tão minúsculas que se desintegrariam praticamente no instante em que fossem criados, evaporando-se num piscar de olhos. O grande colisor de hadrons, o maior acelerador de partículas do mundo, teoricamente poderia gerar esses micro-buracos negros. O problema? Ainda não conseguimos criar nenhum. E a solução para isso? Bom, dessa vez não temos. Pelo menos por enquanto, somos incapazes de detectar e, portanto, confirmar a existência da radiação de Hawking. Ainda assim, tudo indica que a teoria faz sentido. Na verdade, ela se encaixa tão bem que há até uma hipótese sobre o fim do universo baseada nela. Uma das ideias sobre a morte final do cosmos sugere que um dia, quando todas as estrelas tiverem morrido e os planetas forem apenas lembranças, só restarão buracos negros vagando no vazio. Mas esses também teriam seus dias contados. Com o passar de trilhões e trilhões de anos,
todos eles evaporariam lentamente por causa da radiação de Hawking. Até que, no fim dos tempos, o último buraco negro desapareceria, e o universo seria reduzido a uma tênue radiação, silenciosa, fria e solitária. Mas calma aí. Se nem mesmo a luz consegue escapar da força gravitacional de um buraco negro, como é possível que ele emita radiação? Como essas partículas conseguem escapar do abraço mortal da singularidade? A resposta está na física quântica. Como falamos antes, a grande sacada de Hawking foi conseguir combinar, pela primeira vez, os princípios da mecânica quântica com os da relatividade geral. E para entender isso, precisamos entrar no mundo maluco do comportamento das partículas subatômicas, o estranho mundo quântico. Mais precisamente, temos que falar da teoria quântica de campos. De acordo com essa teoria, tudo o que existe, elétrons, fótons, quarks, você, eu, o Sol, surge de vibrações em campos invisíveis que preenchem todo o espaço-tempo. Cada tipo de partícula está associado a um desses campos, e quando o campo sofre uma perturbação, nasce uma partícula. Agora vem o detalhe mais fascinante. Mesmo no que chamamos de vácuo, esses campos não ficam parados. O vácuo quântico, na verdade, é um caldo borbulhante de energia, onde pares de partículas surgem e desaparecem o tempo todo. São as chamadas partículas virtuais. Elas aparecem do nada, se anulam entre si e somem quase imediatamente, como se nunca tivessem existido. Esse fenômeno é totalmente inofensivo quando ocorre em regiões comuns do espaço. Mas perto de um buraco negro, tudo muda. Isso porque o espaço ao redor de um buraco negro está extremamente distorcido. A curvatura do espaço-tempo é gigantesca. E quando esses pares de partículas surgem bem na borda do horizonte de eventos, uma situação curiosa pode acontecer. Uma das partículas cai dentro do buraco negro, enquanto a outra consegue escapar. O resultado? Elas não conseguem mais se reencontrar para se aniquilar. A que escapou, então, deixa de ser virtual e se transforma em uma partícula real. E é essa partícula que chega até nós como radiação de Hawking. Ou seja, essa radiação não sai diretamente de dentro do buraco negro. Ela se forma na beirada, no limite entre o possível e o impossível, graças às perturbações do vácuo quântico. E embora não precisemos de uma teoria completa da gravidade quântica para descrever esse processo, só com ela conseguiremos entender realmente como tudo isso acontece. Ah, e ainda tem um problema enorme nessa história: o paradoxo da informação. Na física quântica, existe um princípio fundamental: a informação nunca se perde. De acordo com a lei da conservação da informação, em um sistema fechado, ou seja, sem interferência externa, tudo o que acontece deve preservar, de alguma forma, os dados do estado inicial. Essa é uma das colunas mestras da teoria quântica. Agora pense no buraco negro como um aspirador cósmico. Ele suga tudo: matéria, luz, energia. Mas, segundo as leis conhecidas, nada disso deveria simplesmente deixar de existir. A massa sugada é incorporada ao buraco negro, tudo bem. Mesmo que os objetos engolidos desapareçam da nossa visão, suas propriedades, sua informação quântica, precisam continuar existindo em algum lugar. Até aí, tudo certo. O problema começa com a radiação de Hawking. Como vimos, essa radiação surge não do interior do buraco negro, mas de flutuações quânticas que ocorrem ao redor do seu horizonte de eventos. As partículas que escapam carregam informação, sim, mas não a informação daquilo que foi engolido pelo buraco negro. São partículas que nasceram do vácuo quântico do próprio espaço ao redor, e não do conteúdo que existe lá dentro. Ou seja, o buraco negro vai evaporando, perdendo massa, lançando partículas ao espaço, mas sem transmitir nenhuma pista sobre o que havia devorado. Quando ele desaparecer por completo, não restará sinal algum da matéria, da energia, nem das propriedades quânticas daquilo que ele um dia absorveu. E isso entra em choque direto com a lei da conservação da informação. Porque se a radiação de Hawking não carrega essa informação, onde ela foi parar? Teria simplesmente deixado de existir? Segundo a física quântica, isso não pode acontecer. Esse é o famigerado paradoxo da informação dos buracos negros, um dos maiores quebra-cabeças da física moderna. Resolver esse dilema é essencial para a construção de uma teoria definitiva do universo, uma teoria que una de vez a gravidade de Einstein com o mundo quântico.
Ainda assim, mesmo com suas dúvidas e lacunas, a radiação de Hawking continua sendo uma das ideias mais ousadas e geniais já concebidas na história da ciência. Ela não apenas mudou a forma como enxergamos os buracos negros, mas também desafiou as fronteiras entre o que conhecemos e o que ainda precisamos descobrir.